Livro Cristo, Aquele que Cura, de F.F. Bosworth. Capítulo 13. Por que alguns não recebem a cura de Cristo? 22 razões para o fracasso. Uma vez que a Bíblia revela de modo tão claro e amplo o desejo de curar de nosso Pai Celestial, por que alguns buscam a cura divina e não a recebem? Para essa pergunta, que passa pela mente de muita gente honesta e piedosa, existem várias respostas que mencionaremos brevemente. Muitas pessoas que não receberam a cura conseguiram identificar-se com alguma dessas explicações e depois foram gloriosamente curadas. 1. Instrução insuficiente. Ignorância em relação ao poder de cura que há no Evangelho. Paulo afirmou que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Muitas pessoas buscaram cura em Cristo antes de ouvir ou conhecer o suficiente a palavra de Deus e que esta produzisse nelas uma fé firme. Os membros da primeira igreja cristã tinham unidade em relação à questão da proclamação do Evangelho completo. Eles não retiveram o que era útil. Eles declararam todo o conselho de Deus. Vimos até aqui que o método do Senhor de gerar fé para a cura é o mesmo que produz fé para a salvação ou para qualquer outra bênção. O necessitado deve, em primeiro lugar, aprender nas Escrituras qual é a vontade de Deus concernente à sua questão. A mão da fé não pode ser estendida e receber do Senhor aquilo que primeiro não puder ser vistos pelos olhos da fé. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. É a verdade da palavra que nos liberta, a verdade conhecida, compreendida, recebida e aplicada, mantida com firmeza por meio de uma fé que se apropria. Paulo diz que a palavra de Deus opera naqueles que creem. 1 Tessalonicenses 2,13, parte C. Ela é a semente preciosa e incorruptível, que tem o poder e nunca deixa de realizar seu propósito quando é conhecida, recebida e guardada no solo fértil, onde apenas a boa semente pode crescer. Algumas pessoas deixam de receber a cura divina porque tentam conseguir os resultados da semente, ou seja, o ensino das Escrituras sobre cura, sem conhecer a palavra e sem dar a ela o devido valor e lugar, mantendo-a em solo fértil, onde poderá operar. A semente não poderá germinar a menos que esteja naqueles que a têm conhecido e acolhido. Antes de afirmar: "Eu sou o Senhor que te sara", Êxodo 15:26, parte C, e prometer tirar as nossas enfermidades, Deus disse: "Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos." Versículo 26, parte A. Isso significa que devemos ser diligentes na questão de conhecer, entender e praticar o que Deus diz em sua palavra sobre a cura. Precisamos saber o que Deus nos oferece antes de podermos esperar algo dele. O conhecimento sobre a vontade divina deve preceder a fé na realização dessa vontade. Atualmente, muitas pessoas desconhecem que a cura física é a vontade de Deus plenamente revelada em sua palavra escrita, a Bíblia. Conhecer essa vontade é ter a evidência necessária para que a fé se aproprie do milagre. Se aqueles que buscam a cura, quando provados, não puderem afirmar que está escrito e citar para o adversário uma promessa que encerre a questão da vontade divina, a fé não poderá permanecer firme. Muitos aflitos oram por cura durante anos, mas sem sucesso, porque usam na sua oração a frase que destrói a fé: "se for da vontade de Deus." Porém, posteriormente, muitas pessoas foram curadas ao aplicar as verdades apresentadas neste livro. Os primeiros cristãos não somente concordavam quanto ao ensino desse assunto, como também levantavam as vozes em uníssono, orando por sinais e maravilhas de cura, ministravam a oração da fé aos enfermos nas ruas de Jerusalém.
Não era a fé individual de um evangelista, mas a de toda uma congregação que operava a cura em todos depois da ascensão de Cristo. Atos 5, do 14 a 16. Muitos pastores e cristãos de hoje, devido ao desconhecimento e aos preconceitos sobre cura divina, opõem-se à forma como ela era ensinada e praticada na primeira igreja cristã. Em vez de orar em uníssono por milagres, como os antigos irmãos faziam, os cristãos de hoje, em geral, não aceitam a atitude do nosso Senhor para com os enfermos revelada nos evangelhos. Atualmente, a oposição assume o lugar da oração corporativa. A incredulidade substitui a fé, a mediocridade, a vida cheia do Espírito. Por isso, quero fazer uma pergunta. Será que o problema de tantas pessoas não receberem a cura das suas enfermidades se deve à incredulidade da própria igreja, uma vez que somos membros de um só corpo? Creio que a resposta seja sim. Suponha que a maioria das pessoas acredite que a época do novo nascimento tenha passado, da mesma forma como alguns afirmam que o tempo dos milagres já se foi. De que maneira isso atrapalharia o trabalho dos pastores? Os obreiros cristãos não teriam como pregar a salvação da alma, exceto levando as pessoas a abandonarem a falsa ideia e a colocarem a palavra de Deus no lugar correto. Por outro lado, suponha que desde a infância todos nós tenhamos sido ensinados sobre a cura como parte integrante do Evangelho, assim como o novo nascimento. Nesse caso, tenha certeza de que pouquíssimos cristãos teriam dificuldade em exercitar a fé para obter a cura. É a palavra de Deus que produz a fé para a cura. Temos tido a alegria de ver muitos sendo curados ao ouvir a verdade sobre esse assunto. Outros tiveram sua saúde restabelecida ao ler nosso material impresso, enquanto suas dúvidas eram respondidas e os obstáculos para a fé manifestar-se eram removidos. 2. A segunda razão pela qual algumas pessoas deixam de receber a cura divina é uma ampliação da primeira. O propósito de Jesus era continuar seu ministério de cura após sua ascensão por intermédio da igreja, a qual é o seu corpo, e não por meio de um membro deste corpo. Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, 17, parte A. Ou seja, a igreja e não alguém isoladamente. Não foi a fé individual ou de um evangelista, mas a de toda a igreja, cheia do Espírito, que ministrou cura aos enfermos nas ruas de Jerusalém, depois que Cristo ascendeu e seu sucessor, o Espírito Santo, veio. Algumas pessoas não concordam com reuniões públicas de cura divina. No entanto, entendemos que Deus curou multidões nas ruas. Ele desejava que sua compaixão fosse conhecida também pelo mundo, gerando fé. O Altíssimo iniciou sua obra nesta dispensação e almeja que ela tenha continuidade através de toda a igreja, como cada membro cheio do Espírito. Por exemplo, observamos no livro de Atos que houve um grande número de conversões por meio do derramamento do Espírito Santo e mediante o trabalho da igreja unida. Este também foi o modo pelo qual muitos foram curados em Jerusalém. Em geral, a forma de Deus lidar com os homens, tanto em relação à salvação quanto à cura, é através do derramamento do Espírito Santo e por meio da ação de uma igreja cheia de poder pentecostal, unida e que ora. O método divino é revelado na promessa: derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 e 29. Uma igreja avivada que ora cria um ambiente onde é fácil para Deus manifestar-se e difícil para o diabo interferir. Um ambiente no qual a atmosfera é o próprio Espírito Santo, com quem o inimigo não tem condições de competir. Na época dos grandes movimentos pentecostais, de Carlos Finney e outros, os pecadores sentiam convicção assim que desciam do trem nas cidades onde o avivamento estava ocorrendo. Finney contou que havia tamanha unidade na oração que todos os adultos em um raio de vários quilômetros foram salvos, exceto um. Então, todos os irmãos intercederam por aquela única pessoa que também recebeu a salvação. É verdade que indivíduos são salvos e curados aqui e ali quando há um avivamento. No entanto, a forma comum de Deus agir é quando todo o seu povo ora por um derramamento do Espírito.
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Atos 1,14, parte A. É muito raro vermos tal coisa em nossos dias. Em muitos aspectos, a teologia moderna leva as pessoas a agarrarem-se às bênçãos do passado, sem uma renovação diária da plenitude que constituiu a bênção inicial, os cristãos cheios do Espírito Santo. A menos que a igreja seja cheia do poder pentecostal e conserve-se nessa condição, será impossível criar uma atmosfera espiritual nas reuniões na qual o poder de Deus opere sem impedimentos. Nessa atmosfera produzida quando a igreja como um todo está cheia do Espírito e todos os membros oram e buscam a obra de Cristo, o poder de Deus se faz presente para curar, como acontecia no início do cristianismo. O método divino é fazer com que toda a igreja se torne cheia do poder pentecostal e mantenha-se nessa condição na qual o Espírito Santo salvou e curou milhares de pessoas no Novo Testamento. Os resultados do cumprimento das promessas divinas são os mesmos em qualquer época. Se você deseja saber como o Espírito age nos nossos dias, leia como ele agia quando tinha o pleno controle da igreja. O livro de Atos é um exemplo que o Espírito Santo deseja seguir em toda a sua dispensação. Assim como os primeiros cristãos ficaram cheios do Espírito e perseveraram em oração por sinais e maravilhas, Atos 4, Tiago ordenou que todos os irmãos orassem pela cura dos enfermos com a mesma intensidade com que Elias pedira chuva. Quando a primeira igreja cristã fazia a oração da fé, utilizada pelos anciãos, era apenas a expressão da oração feita por toda a congregação. João disse: "Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." 1 João 5,14. Essa promessa foi provada por todo o grupo de cristãos em Atos 4. Todo cristão de hoje é instruído a ser cheio do poder pentecostal, a orar pelo derramamento do Espírito e perseverar em oração pela cura dos enfermos. Todo ministro do Evangelho deve exercer seu sacerdócio, mas a falha da maioria em obedecer a esta ordem em nossos dias polui a atmosfera das reuniões e torna mais difícil para o enfermo exercitar a fé e para o Espírito Santo operar. A falha dos cristãos em viver e andar no Espírito afasta o Santo de Israel. A plenitude do Espírito em nós é a condição para Deus operar de modo perfeito. Em nossos dias, em vez de estar cercada por esse tipo de atmosfera, muitas vezes uma mulher enferma e aflita sofre a oposição da própria família e com frequência do pastor e dos irmãos em Cristo. Assim, ela não consegue receber a cura, ficando muito fraca física e mentalmente para vencer a batalha sozinha. Contudo, os mesmos que se opõem deveriam orar com fé pela cura dela. Todos nós devemos levar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Geralmente, em nossos dias, as pessoas que não cumprem as condições para que o poder de Deus opere são as mesmas que falham em receber a cura. Por quê? Porque a dúvida que demonstram torna impossível a igreja alcançar a unidade de oração e de fé para obter a cura dos enfermos. A igreja fica fora de sintonia com os propósitos de Deus. Em um documento memorável, assinado por 20 bispos da Igreja Episcopal na Austrália, há um relato maravilhoso sobre curas ocorridas nas catedrais em várias cidades australianas. No relatório é dito: a fé necessária não é apenas individual, mas uma combinação da fé da pessoa, do ministro e de toda a congregação. O corpo, e não apenas um membro, deve cooperar com Cristo, a cabeça, a fim de que seus membros enfermos sejam todos curados. Os grupos de maior destaque depois das missões foram as paróquias onde a onda de intercessão foi mais forte e abrangente. O mundo de hoje está esperando uma revelação da presença e do poder de Deus na obra da igreja e na vida dos seus membros. O mundo já está vendo novamente a maravilha da cura divina. Atualmente, grande parte dos membros da igreja, por falta de conhecimento, opõe-se àquilo pelo qual a igreja primitiva perseverava em oração. Não entendem a atitude do nosso Senhor em relação aos enfermos e não preenchem os requisitos para que os doentes sejam curados.
o que Deus deseja fazer. São esses mesmos obstáculos que causam os fracassos que eles mesmos utilizam como argumento. Hoje em dia, é comum encontrar aqueles que trabalham na causa de Cristo, advertindo os doentes para ficarem longe dos locais nos quais as obras de Jesus são realizadas. Não seria melhor alertar as pessoas para não irem aonde a confirmação, o batismo, o rol de membros ou a reforma substitui o novo nascimento?